Rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. E agora para fazer a atualização do Power Ranking da NBA relacionada ao mês de novembro. Tendo que me apressar porque eu quero fazer a atualização da corrida pro MVP também. Quero entregar minhas prévias para a Copa Super 8, que já começa amanhã, dia 24 de janeiro. Sem mais delongas, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, bora pro vídeo. Assim como o Power Ranking do NBB, eu separo em categorias, utilizo a tier list para ranqueá-los, separo em cinco times para cada categoria, do primeiro ao quinto, do sexto ao décimo, do 11º ao 15º, do 16º ao 20º, do 21º ao 25º e do 26º ao 30º, já que a NBA tem 30 times, 10 times a mais que no NBB. Sem mais delongas, já vamos começar aqui como o 30º colocado, vulgo pior time do mês de novembro, caindo 3 posições, eu vou de Washington Wizards. Washington Wizards, que no mês de novembro ganhou apenas uma partida em 13 jogos, inclusive engatou uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 derrotas seguidas, até ganhar da Atlanta, e para depois perder para Indiana, finalizando o mês. Ataque bom, mas a defesa não existe. É um time fraco, que tá pensando no draft, tá pensando em tancar, então caindo 3 posições, Washington Wizards. Em 29º, subindo uma posição, eu vou de New Orleans Pelicans, que ganhou 3 partidas em 16 jogos. Terminou o mês de outubro sem nenhuma vitória. Terminou o mês de outubro com 0-5, se eu não me engano. Isso, 0-5. Só que teve bons jogos, demonstrou evolução. Os moleques estão desabrochando, como por exemplo Jeremiah Fears e Derek Queen, além do Trey Murphy, que tá fazendo hora extra nesse time. Já tá na hora dele buscar um time melhor. O valor de mercado dele tá nas alturas, visto que ele tá se valorizando, fazendo bons jogos. Herb Jones, outro que tá fazendo hora extra, porque é um baita defensor, um dos melhores defensores de perímetro que a NBA tem hoje. Eu diria que, por exemplo, um Lakers deveria ir atrás desse cara, mas Pelicans mesmo em boa parte das derrotas, como por exemplo para San Antonio, para Portland, para Denver, para Dallas, para Memphis, até para o próprio Lakers, demonstrou ser competitivo. Para Golden State no fim do mês. Então, New Orleans Pelicans sobe uma posição e vai para 29ª posição. Em 28º, caindo 3 posições ou 2 posições, Sacramento Kings. Sacramento Kings no mês de novembro
Assim como no mês de outubro, foi deplorável ver esse time jogar. Defesa inexistente, focado num ataque onde só Russell Westbrook, DeMar DeRozan conseguem produzir. Ainda teve o agravante da lesão do Zach LaVine. Então, Kings que terminou com 4 vitórias em 16 jogos nesse mês. Teve algumas boas vitórias, como por exemplo a vitória contra Milwaukee, contra o Golden State, contra o Denver e contra Minnesota também. Então, mas ainda assim, Kings, time fraco, onde o técnico não consegue extrair nada de ninguém, onde só o Russell Westbrook e o DeMar DeRozan conseguem produzir nesse ataque. Então, para mim, Sacramento Kings é o 28º. Em 27º eu vou de Brooklyn Nets, que sobe uma posição. Tem sido mais competitivo, conseguiu fazer jogos competitivos. Michael Porter Jr. tem se valorizado cada vez mais. E vejo ele sendo trocado na trade deadline, então não vou falar muito do Brooklyn Nets. 3-11 no mês, 3 vitórias em 14 jogos, mas considerando que no mês de outubro não ganhou nenhuma partida, já é um salto, já é alguma coisa, mas fica aí na 27ª posição. Em 26º, subindo 2 posições, eu vou de Indiana Pacers, que mesmo tendo ganhado 4 em 15 jogos, vem demonstrando sinais de melhora. Andrew Nembhard tem assumido o papel, tem comandado o ataque ao lado do Siakam, tem colocado números e se traduziu em algumas boas vitórias, como por exemplo contra a Golden State no início do mês. Então, Indiana Pacers em 26º. E assim eu encerro. E assim eu encerro a primeira coluna. Abrindo a segunda coluna da 21ª à 25ª. Na 25ª colocação, com uma queda brusca, caindo 13 posições, eu vou de Los Angeles Clippers, que fez um mês deplorável. Só um minutinho. Clippers que fez um mês deplorável, com apenas 2 vitórias em apenas 15 jogos. O único que demonstrou vontade de fazer alguma coisa foi o James Harden, que carregou esse time nas costas, visto que o Kawhi esteve lesionado nesse período. Derrotas até inesperadas, como por exemplo essa para Memphis e essa para Memphis no fim do mês. Memphis sem Ja Morant, assolado por lesões, um time bem mais fraco comparado com a temporada passada, mas ainda assim saiu derrotado. Não tenho muito o que falar. Clippers em 25º, mas com chances de subir. Em 24º, caindo 3 posições, vou de Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que continua abaixo, mas tem feito bons jogos, mesmo em algumas derrotas, como por exemplo a derrota para Houston, a derrota para o próprio Clippers, a derrota para Phoenix, para Milwaukee,
para Portland, para o Knicks. E o Cooper Flag está cada vez mais habituado, conseguindo melhorar seus números. Ryan Nembhard, um baita achado para substituir o Kyrie Irving, visto que o D'Angelo Russell já está fora dos planos do Jason Kidd. Então, Dallas Mavericks em 24º. E com a lesão do Anthony Davis, o que fez ainda pior, deixar esse time ainda pior. Então, mas ainda assim, vejo o Dallas com chances de subir nesse Power Ranking futuramente. Em 23º, caindo uma posição, ou duas, eu irei de Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, que no mês foram 4 vitórias em 15 jogos, mas considerando que só teve 2 no mês de outubro, teve um salto. Brandon Miller jogando bem, com Knipel sendo o melhor novato até aí, até esse período. Vitórias contra Milwaukee, contra Utah, contra Chicago e contra Toronto. Então, Charlotte Hornets, mesmo caindo posições, desempenhando um bom basquete, mesmo em algumas derrotas, então, mas ainda assim, 23º lugar para o Charlotte. Em 22º, caindo 2 posições, eu vou de Utah Jazz. O Utah Jazz, que teve 4 vitórias em 14 jogos, teve alguns bons jogos, tem sido competitivo em boa parte desses jogos, como por exemplo a vitória contra o Celtics, a vitória contra o Indiana, contra o Chicago, na derrota contra o Lakers. E boas. E com muito bons valores, como por exemplo Keyonte George, Lauri Markkanen, Ace Bailey, que está fazendo um bom ano de calouro, Bryce Sensabaugh fazendo um bom segundo ano. Então o Utah Jazz, mesmo caindo 2 posições, segue sendo um time competitivo, embora não deveria. Então, Utah Jazz em 22º e fechando a categoria de 21º a 25º, caindo bem. Caindo 14 posições, eu irei de Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers, que fez um baita mês de outubro. O trabalho do Thiago Splitter foi muito bom, comparado com o que o Chauncey Billups tinha feito nas últimas temporadas, fez muito bem. Começou o mês bem ganhando do Thunder, por exemplo, dando a única derrota pro Thunder nesse mês, e que foi a única derrota por muito tempo. Ganhando do Pelicans, ganhando do Golden State,
no clutch time absurdo do Jeremy Grant, ganhando o Bucks, Deni Avdija fazendo temporada de All-Star, Caleb Love fazendo o primeiro ano bom de calouro, Shadon Sharp evoluindo cada vez mais no ataque, mostrando que não é só um slasher. Então, Portland Trail Blazers, mesmo caindo de produção, eu vejo esse time com chances de subir e pegar play-in. E o Deni Avdija fazendo temporada de All-Star. E eu vejo o trabalho do Splitter podendo voltar aos trilhos. Então, Portland Trail Blazers fecha a 21ª posição. Em 16º lugar, tendo uma queda brusca de 12 posições, eu vou de Milwaukee Bucks. Deixa o Toronto aqui fora só para ajustar aqui. Milwaukee Bucks em 16º. Comparado ao mês de outubro, uma queda brusca. Só o Giannis Antetokounmpo. Quer dizer, essa queda é clara por conta da lesão do Giannis. Era o Giannis que fazia esse ataque fluir. Ele, além de pontuar, conseguia achar os companheiros. Com isso, o ataque do Milwaukee Bucks engessado, sem ele. Ryan Rollins tem feito bons jogos, inclusive está se consolidando como um dos candidatos a ser o Most Improved Player, jogador que mais evoluiu. Mas o Milwaukee Bucks teve uma queda brusca, perdendo para adversários fracos como Kings e Hornets. Perdendo para Kings, perdendo para Hornets. Teve algumas boas vitórias, como por exemplo contra o Dallas e o Chicago. Só que engatou uma sequência de derrotas muito grande contra Lakers, Cleveland, Philadelphia, Detroit, Portland, Miami, Knicks. Foi uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas seguidas, depois de ter ganhado do Charlotte. Então, Milwaukee Bucks, numa queda, caiu até da zona de playoffs, até da zona de play-in, inclusive, com isso. Então, Milwaukee Bucks em 16º. Em 15º, caindo 2 posições, eu vou de Memphis Grizzlies, que conseguiu até boas vitórias, está sendo competitivo, mas o vestiário está um caos com a situação do Ja Morant. E dependendo da situação, pode até ser trocado nessa trade deadline. Então, e ainda assim teve derrotas acachapantes, como contra o Houston e contra Knicks, contra Celtics, sem Tatum. Perdeu para Spurs, perdeu para Denver. Terminou o mês bem, ganhando 3 seguidas, ganhando de Pelicans, Clippers e Kings, mas Pelicans e Kings não são parâmetro, e Clippers sem Kawhi, só James Harden tentando fazer alguma coisa pelo ataque do Clippers não são parâmetro, mas eu vejo esse time podendo melhorar, podendo subir mais nos próximos Power Rankings. Em 15º, outro time que caiu bem também, deixa eu tirar o Wolves daqui também, que eu vou de Chicago Bulls, que sai
de segundo melhor time do mês de outubro para o 17º melhor. Queda brusca de desempenho, principalmente no aspecto defensivo. Engatou uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas, 6 derrotas nos primeiros 7 jogos do mês, mesmo que o time estava bem. Conseguiu 2 vitórias seguidas contra Denver e Portland, 2 bons times. Só que aí depois, nos últimos 5 jogos do mês, foram 4 derrotas. E o ataque não parou de fluir, como Bozelis, Josh Giddey, Vucevic. Josh Giddey vinha fazendo temporada de All-Star até esse momento, então Chicago Bulls, uma das grandes decepções, que começou muito bem, começou surpreendendo, mas teve essa queda que para mim faz o Bulls cair de segundo para 15º. Outro que teve uma queda brusca em relação ao mês de outubro foi... Vou tirar o Knicks daqui para ajustar. O Philadelphia 76ers, que tinha sido o 3º melhor time e acabou que caiu de rendimento também. Tyrese Maxey e VJ Edgecombe seguiram bem, mas o entorno deles não vem bem. O time parou de produzir, fora os dois, fora essa dupla. Foram 6 vitórias em 14 jogos. O time começou 4-1, terminou 10-9 no mês de novembro, então uma baita queda de rendimento e inesperada, visto que o Nick Nurse estava conseguindo fazer esse time render dos dois lados da quadra. Então, mas eu vejo esse time podendo subir de novo, com essa molecada jovem, com Embiid voltando e Paul George também. Então, Philadelphia 76ers em 15º no mês de novembro. E em 14º também, tendo uma boa queda, o Golden State Warriors. Golden State, que sem o Curry nesse mês não ia conseguir fazer praticamente nada. Por exemplo, nas 2 vitórias contra o Spurs, se não fosse o Curry, o time não teria ganhado. Teve algumas derrotas aqui inesperadas, como por exemplo para o Kings e para o Pacers sem Haliburton no início do mês. Então, outra decepção no mês, que foi o Golden State, que tem condições de subir mais no Power Ranking nos próximos meses. Então, Golden State em 15º. E assim se fecha a coluna da 16ª até a 20ª. Em 15º eu coloquei o Boston Celtics, que era o esperado até o momento. Jaylen Brown tendo bons jogos, fazendo bons números, sendo protagonista que o Celtics precisa. Os moleques tendo mais oportunidade,
como o Jordan Walsh, Nehemias Queta, Hugo Gonzalez, Baylor Sherman, Anthony Simons sendo um bom reserva, Peyton Pritchard tendo bons jogos, Boston Celtics em 15º, em 14º Cleveland Cavaliers, decepcionando mais uma vez, já dá para chamar de Donovan Mitchell Basketball Clube. Se não é ele, o Cleveland não consegue vencer, se não é ele fazendo 30, 40 pontos, o time não consegue vencer. O time caiu defensivamente, teve a lesão do Evan Mobley, Kenny Atkinson não está conseguindo ter o mesmo desempenho que teve temporada passada, com o mesmo elenco praticamente. E vou falar para vocês, o Cleveland tem que abrir o olho, porque senão vão perder o Donovan Mitchell na off-season. Se o Cleveland não tiver um bom desempenho, e quando eu falo não tem um bom desempenho, não chegar numa semifinal ou final de conferência, eu vejo o Mitchell pedindo troca. Porque ele é 100% entregue aos projetos dele. Mas quando ele vê que não vai para frente, ele mete o pé. E com Cleveland não vai ser diferente. Então, Cleveland em 14º, em 13º Phoenix Suns, que tem sido um dos times mais legais de se acompanhar. Jordan Wood fazendo um bom trabalho, sendo, para mim, é o candidato, é o grande favorito a levar o Coach of the Year, de técnico do ano, prêmio de Coach of the Year. Dillon Brooks fazendo um bom ano, Devin Booker, Ryan Dunn, Royce O'Neal, Colin Gillespie tendo mais minutos e mostrando do que é capaz, evoluindo nos seus números. Para mim, é outro candidato a jogador que mais evoluiu. Então, Phoenix Suns, fiquem de olho nesse Phoenix Suns. Phoenix Suns em 13º pode dar muito trabalho. Em 12º, Minnesota Timberwolves, que melhorou em relação ao mês de outubro. Anthony Edwards jogando muito, Julius Randle acompanhando, Donte DiVincenzo jogando bem, Naz Reid vindo bem do banco. O Minnesota está a um armador de brigar nas cabeças do Oeste, visto que o Mike Conley já tem 36 anos e já não está conseguindo desempenhar a mesma coisa que desempenhou em temporadas anteriores. Então, Minnesota Timberwolves tem tudo para subir no próximo Power Ranking. Em 11º, Orlando Magic, que também melhorou seu desempenho em relação ao mês de outubro. Teve o agravante da lesão do Franz Wagner, que estava jogando como um All-Star nesse mês. Aí estava convivendo com a lesão do Paulo Banchero e com a lesão do Jalen Suggs. Só que aí o Paulo voltou. Anthony Black melhorando no ataque, evoluindo no ataque. Então, Tristan da Silva tendo mais minutos e demonstrando o porquê pode ser útil nesse time do Orlando. Os moleques, os novatos, Noah Penda e Jay-Z Richardson demonstrando seu valor. Orlando Magic em 11º, podendo subir nesse Power Ranking nos próximos meses. E assim eu encerro a tier da 11ª até a 15ª. Abrindo o top 10, eu vou de Atlanta Hawks. Atlanta Hawks vem melhorando, vem jogando bem mesmo sem Trae Young. Sim, como estamos no mês de novembro, eu já sei que o Trae Young foi trocado. Sei que o Trae Young foi trocado para o Wizards. Tudo mais, mas aqui eu estou fazendo a tier list do mês de novembro. Power Rank do mês de novembro. Teve bom desempenho. Dyson Daniels jogando bem. Nickeil Alexander-Walker sendo um dos grandes candidatos a jogador que mais evoluiu. Melhorando seus números e impactando dentro de quadra. Jalen Johnson sendo o franchise player desse time.
enquanto o Trae Young não tá disponível. Então, teve uma boa sequência de vitórias no mês. Nos primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos foram 6 vitórias. Foram 6 vitórias nos primeiros 8 jogos e 10 vitórias em 15 jogos no mês. Então, Atlanta Hawks é o 10º melhor time do mês de novembro. Foi o melhor, 10º melhor. Em nono lugar, Miami Heat, que tem sido legal de assistir. O Erik Spoelstra está conseguindo encontrar sua rotação. Bam Adebayo tem melhorado seu desempenho. Jaime Jaquez está tendo sua temporada de redenção, visto que o segundo ano dele, o ano de segundo anista, foi horroroso. Uma queda brusca comparado ao primeiro ano. E o Spoelstra, com seus velhos hábitos de achar desconhecidos e colocar e fazer render, como por exemplo o Keisha Johnson e o Gardner. E assim, Miami Heat conseguiu vitórias. Assim como Atlanta Hawks, foram 10 vitórias em 15 jogos, ganhando de times como Blazers do Splitter, ganhando do Cleveland, ganhando do Knicks, do Golden State, ganhando do Philadelphia, ganhando do Milwaukee. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos últimos 7 jogos do mês foram 6 vitórias, fazendo um baita jogo contra o Pistons, mesmo saindo derrotado. Então, o Miami Heat, para mim, foi o 7º colocado. Aliás, foi o 8º colocado. Em 7º eu vou de New York Knicks. Deixa eu subir logo o Denver para cá. Cá eu vou de New York Knicks. 7º. Melhorando seu desempenho em relação ao mês de outubro. Já começou o mês com uma sequência de 5 vitórias seguidas, sendo 6 nos primeiros 7 jogos. Terminou o mês com 11 vitórias em 14 jogos. Jogando bem, o ataque fluindo, Jalen Brunson jogando muito, Towns, os bancários jogando bem, como Jordan Clarkson, como Tyler Kolek, que está sendo mais utilizado, tendo mais minutos com o Mike Brown, que está contribuindo, está se mostrando útil. Michael Bridges, Josh Hart, Odiano Anunoby, fazendo das suas na defesa e contribuindo quando tem que contribuir no ataque. Então, New York Knicks está mostrando porque é um dos favoritos no leste e sobe para a 7ª posição no mês de novembro. Em 6º lugar, fechando a tier da 6ª posição, deixa eu subir o Lakers aqui, que eu vou colocar o Toronto Raptors. Outro time que subiu muito de produção em relação ao mês de outubro. Foram 12 vitórias em 15 jogos, com uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias seguidas no mês. Jogando muito, a mentalidade defensiva desse time é muito forte. A defesa desse time é muito forte. O Rajakovic tem encontrado sua rotação também. Scottie Barnes jogando muito. Brandon Ingram se integrando muito bem ao elenco. R.J. Barrett, Immanuel Quickley. Colin Murray-Boyles fazendo o primeiro ano muito bom de calouro.
Jamal Shead vindo bem do banco. Então, Toronto Raptors em sexto, brigando pelo topo do leste. Eu pulei um time aqui. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu tirar o Pistons daqui, que eu coloco. Quero ter colocado em oitavo lugar San Antonio Spurs. Que em décimo é o Atlanta, em nono Miami, em oitavo San Antonio Spurs. San Antonio Spurs que teve uma queda brusca do mês de outubro para o mês de novembro. Uma queda esperada, já que o mês de novembro o Wembanyama demonstrou um nível absurdo brigando por MVP. Pode brigar ainda se continuar nesse nível, mas já começou perdendo 2 seguidas, sendo amassado por Phoenix, tendo o Wembanyama completamente anulado, perdendo para o Lakers num jogo horroroso das duas equipes no aspecto defensivo, mas aí engatou 3 vitórias seguidas contra Houston, contra Pelicans, contra Bulls, daí perdeu as 2 para Golden State, aí ganhou 3 seguidas de Memphis, de Sacramento e de Atlanta, perdeu de novo para o Phoenix, ganhou do Blazers, ganhou do Denver e terminou perdendo para Minnesota. Então, Spurs, ainda vejo esse time podendo subir. Pô, o Pistons aqui já. Vejo esse time podendo subir. Mas no mês de outubro teve essa queda esperada. Mas, ainda assim, um dos melhores do Oeste até o momento. Então assim eu fecho a tier de sexto a décimo. Abrindo o top 5, eu vou de Houston Rockets, que melhorou seu desempenho em relação ao mês de outubro. Aos poucos, o time vai se entrosando. Essa formação mais alta que o Ime Udoka está optando por utilizar, aos poucos vai dando certo. Reed Shepard vindo bem do banco e tá mostrando por que tem que ser titular. Kevin Durant, como Kevin Durant, desempenhando o que ele desempenha sempre. A gente nunca vai ver uma temporada. A minha impressão é de que nunca vamos ver uma temporada ruim do Durant até ele se aposentar. Foram 11 vitórias em 14 jogos, tendo uma sequência de 5 vitórias seguidas nos primeiros jogos. Foram 8 vitórias nos primeiros 9 jogos. A defesa desempenhando bem, os moleques evoluindo, como Aman Thompson, como Tari Eason, como Reed Shepard, como Jabari, como Şengün, que é o franchise player desse time. Teve algumas boas vitórias, como por exemplo contra o Boston Celtics, contra o Milwaukee Bucks, contra o Portland Trail Blazers do Splitter, contra o Orlando Magic fora de casa, com Durant decidindo, contra o Cleveland fora de casa, aliás, contra o Cleveland dentro de casa, mesmo perdendo, mas um bom jogo contra o Denver, uma boa vitória contra o Phoenix, contra o Golden State, terminou ganhando o Utah. Houston melhorando seu desempenho e mostrando porque é cotado para brigar nas cabeças do Oeste. Em quarto lugar, eu vou de Denver Nuggets. Denver Nuggets, que no mês de novembro ganhou 11 em 14
ganhou 11 jogos em 14, com o Jokic num nível extraordinário, num nível absurdo. Já começaram o mês com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas, com o Jokic metendo triplo-duplo quase todo o jogo, Jamal Murray jogando muito, mesmo sofrendo com lesões, como a do Aaron Gordon e Christian Brown. Quem está substituindo está contribuindo, como Peyton Watson, Spencer Jones, Tim Hardaway Jr., Cam Johnson. Então, Denver é o quarto colocado, foi o quarto melhor time. Em terceiro lugar, Los Angeles Lakers. Que ganhou 11 em 13 jogos. Jogou muita coisa. Luka Doncic e LeBron jogando muito. Austin Reeves jogando muito antes da sua lesão. Mas essas atuações foram muito por conta do ataque. Vocês não vão ver o Lakers ganhando partidas pela sua defesa, mas pelo seu ataque. DeAndre Ayton sendo muito bem alimentado, seja pelo Lucas, seja pelo LeBron. Marcus Smart fazendo boas partidas. Vanderbilt, Hashimura, Jake LaRavia se mostrando útil nessa rotação. As únicas derrotas foram para o Atlanta Hawks e a surra para o Oklahoma City Thunder, fora de casa. O que me fez colocar esse time em terceiro, muito por conta dessa derrota, desse amasso, porque simplesmente não viram a cor da bola contra o Thunder, e a gente esperava um Lakers mais competitivo, mas com essa defesa não tem como. Mas ainda assim, foi o terceiro melhor time do mês de novembro. Em segundo, Detroit Pistons, que no mês de novembro foram 13 vitórias e 2 derrotas. Foi inclusive uma sequência de 11 vitórias seguidas no mês, engatadas com as 2 do mês anterior, foram 13, até perder para o Celtics na Copa da NBA. Cade Cunningham jogando muito, Jalen Duren em nível All-Star, Ausar Thompson, Tobias Harris mostrando que ainda é útil. A profundidade de elenco desse time é boa, com Duncan Robinson, Marcus Sasser, Isaiah Stewart, Jaden Ivey. Detroit Pistons liderando o leste, com muitas sobras, é o melhor time do leste, e o que me impressiona cada vez mais, o que me impressiona é esse time ganhando do jeito deles. Que eu gosto desse time, é que eles estão ganhando do jeito deles, com defesa forte, atacando o garrafão sem precisar chutar 30, 40 bolas de 3 numa partida. Então, Detroit Pistons foi o segundo lugar. E em primeiro lugar, sem nenhuma surpresa, o Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder é o time a ser batido. Foram 14 vitórias em 15 jogos e a única derrota foi para o Portland Trail Blazers do Thiago Splitter. Ainda assim, vitórias dominantes, vitórias sem contestação, com o Shea jogando muito, com o Chet mostrando a evolução que todo mundo esperava no ataque. Hartenstein jogando bem, e esse time fez tudo isso sem J-Dub, com J-Dub ainda sem o Jalen Williams, que já voltou, mas não voltou do mesmo nível. Mas no mês de novembro o Thunder fez tudo isso sem ele e sem Lugendort em alguns desses jogos. Então, o Oklahoma City Thunder é o time a ser batido. 14 vitórias e 1 derrota no mês. Terminou o mês de novembro com 20 vitórias e 1 derrota. Nessa altura, todo mundo achava que o recorde do Golden State ia ser quebrado por eles, mas não viram o que aconteceu no mês de dezembro. Então, vamos lá. O Oklahoma City Thunder é o melhor time do mês de novembro, consequentemente da liga até o momento. Vamos recapitular aqui do mês da 26ª até a 30ª. Então, Washington Wizards, 30º, vulgo pior time da NBA no mês de novembro.
29º Pelicans, 28º Sacramento Kings, 27º Brooklyn Nets e 26º Indiana Pacers. Em 25º Los Angeles Clippers, em 24º Dallas Mavericks, em 23º Charlotte Hornets, em 22º Utah Jazz, em 21º Portland Trail Blazers, em 20º Milwaukee Bucks, em 19º Memphis Grizzlies, em 18º Chicago Bulls, em 17º Philadelphia 76ers, em 16º o Golden State Warriors, em 15º Boston Celtics, em 14º Cleveland Cavaliers, em 13º Phoenix Suns, em 12º Minnesota Timberwolves, em 11º Orlando Magic, em 10º Atlanta Hawks, em 9º Miami Heat, em 8º San Antonio Spurs, em 7º New York Knicks, em 6º o Toronto Raptors, em 5º lugar Houston Rockets, em 4º lugar Denver Nuggets, em 3º lugar Los Angeles Lakers, em 3º lugar, em 2º lugar Detroit Pistons e em 1º lugar Oklahoma City Thunder. É isso, aqui eu me despeço. Daqui a pouco farei os Power Rankings dos meses de dezembro, tanto da NBA quanto do NBB. Só que antes vou atualizar a corrida do MVP da NBA, agora do mês de dezembro. Desde já agradeço o carinho, agradeço o apoio, agradeço a compreensão e o feedback. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto e um grande abraço. Bora pra cima.